Então, vamos dar continuidade, né? Nós paramos na página 24, tá? Nós paramos aqui na carta de fiança, né? Vamos dar a continuidade. Mas, através de tudo isso, o espírito deixa passar os sinais de sua inferioridade, que só o fascinado não percebe, né? A tática do espírito é de afastar o médium de quem que seja que possa abrir-lhe os olhos, buscando assim permanecer no controle da situação. Então, o médium vai começar a dar desculpa, né, de não querer te atender, ou de não falar sobre o assunto, né, tá? Todas essas reflexões encontramos nas questões 237 e 238, que vale a pena ler na íntegra, como já dissemos, né, no livro dos médios, a gente lê essa partinha, tá bom? Vamos lá na página 25. Como nota do tradutor, a questão 239, vamos encontrar a seguinte observação. A fascinação é mais comum do que se pensa. No meio espírita, ela se manifesta de maneira ardilosa através de uma avalanche de livros comprometedores, tanto psicografados como sugeridos e escritores vaidosos, ou por meio de envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios, né? Então vai acontecer muito isso, vai vir outros irmãos que têm a psicografia, que têm esse contato com esses outros irmãos, esses espíritos, e vai vir de encontro a isso, de vir deturpando a doutrina, de vir deturpando o que Kardec escreveu e querendo passar outras coisas. Nós temos que continuarmos, né, a tudo que Kardec passou e complementar com coisas melhores, né, a doutrina, tá certo? Então vamos lá. Terceiro tipo de obsessão, subjugação. Na questão 240, Allan Kardec conceitua a subjugação. Continuando então, né, na questão 240, Allan Kardec conceitua a subjugação. A subjugação é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre o verdadeiro jugo, né? Então, quando a pessoa está, né, sobre forte obsessão, que é a subjugação, né, que ela é jogada na parede, que ela faz coisas extrapolias assim, muito maiores, né? A subjugação pode ser moral ou corpórea, como eu falei, né? De jogar na parede, de jogar, de, né, fazer várias outras coisas. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão considera sensatas. É uma espécie de fascinação, né? No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médio escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos, né? Vimos subjugados que, na falta de caneta e lápis, fingiam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes, né? Então, quando a gente vê a pessoa fazendo aquilo, é uma pessoa que está subjugada com algum espírito, tá certo? Na questão 241, Allan Kardec observa o que chamamos de subjugação. Antigamente dava-se o nome de possessão, né? A pessoa era possuída, né? E que a doutrina dos espíritos não adota esse termo por duas razões. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles susceptíveis de se melhorarem, tá? Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por espírito estranho, isso não existe, numa espécie de coabitação, quando só
subjugação, exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós não existem possessos, no entanto vulgar do termo, mas apenas obsedados, subjugados e fascinados, né? O mínimo que o espírito pode estar é colado ao corpo da outra pessoa, né? Eu não sei se vocês lembram, na época de Jesus, daquele irmão que andava corcunda, né? E havia ali vários espíritos ali nele, que Jesus tirou, não é verdade? Então, isso, não que ele adentre o corpo da pessoa, tá certo? Principais características de obsessão. Na questão 243, Allan Kardec lista 9 características da obsessão. São elas: insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc. Opondo-se a que outros espíritos o façam, né? Então, aí o médium não quer nada e está sendo, né, levado a isso, tá? Ilusão, que não obstante a inteligência do médium o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos, né? Que, em nome daqueles irmãos tão espíritos superiores, vem em nome deles, mas falam coisas absurdas. Então, ali você já sabe que não é o espírito, né? Não é aquele irmão. Aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos, que se comunicam por seu intermédio. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Então, né, gente, o que acontece muito da aceitação pelo médium, um espírito vem elogiar, né? Ai, olha, porque esse meu irmão aqui é maravilhoso, ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que o próprio mentor não tem que elogiar a pessoa, não é verdade? Ele pode dizer, meu irmão está realmente se melhorando cada vez mais, né? Até aí é uma coisa, não é verdade? Então vamos lá. Vamos para a página 26, sexto, né? Levar a mal a crítica das comunicações que recebem. Ai, não gostei, fui criticado, não gostei. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Não é o momento, né? A hora está ali querendo escrever. Oitavo, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar sem querer, né? E nono, ruídos e transtornos contínuos ao redor do médium, causados por ele ou tendo-o por alvo, né? Batendo, né? O lápis toda hora. No momento, não é a hora que está acontecendo, não é verdade? Então vamos lá. Objeção genérica à prática da humanidade por causa da obsessão. Vamos entender. Na questão 244, Allan Kardec traz um assunto muito importante no estudo da obsessão, que é a objeção que se faz dizendo que é a prática mediúnica que traz a obsessão, querendo desta forma desencorajá-la, desmotivá-la ou até mesmo combatê-la, né? Vejamos o que o próprio Allan Kardec nos orienta. Não tendo sido os médiuns nem os espíritos que criaram os espíritos, não é verdade? Mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiuns, e sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, é evidente que sempre exercerão sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade, concorda? A faculdade mediúnica é para eles apenas um meio de se comunicarem, e na falta dessa faculdade, eles se comunicam por 1000 outras maneiras mais ou menos ocultas, né? Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem influência através das comunicações escritas ou verbais, né? Tem intuição, tem diversas formas, não é verdade? Essa influência é permanente, e os que não se preocupam com os espíritos
ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros e até mesmo mais do que os outros, por não dispor de meios de defesa. É pela mediunidade que o espírito se dá a conhecer. Se ele for mau, sempre se atrai por mais hipócrita que seja. Ele vai se trair, né? Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face, se assim se pode dizer, e combatê-lo com as suas próprias armas. Se essa faculdade ele age na sombra e, contando com a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal, né? Então, até aí, gente, a gente depende de nós, somente de nós, né? Da nossa conduta, da nossa ação, dos nossos pensamentos, não é verdade? Contribuição de O Livro dos Espíritos, vamos lá. A esse propósito, e para ficar ainda mais clara esta questão, sugerimos o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, seu livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, que vai das questões 456 a 557, que é muito interessante ler todas, né? Tirar as dúvidas ali. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, livro publicado em 18 de abril de 1857, primeiro livro da codificação espírita. Este livro traz em seu título a denominação de Filosofia Espiritualista. É considerado a elaboração filosófica da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque Kardec fez tantas questões, né? 1019, eu não lembro quantas, mas é mais de 1000 questões, para que os espíritos respondessem, né? E que trabalho foi isso, né? Que experiência foi essa? Então vamos lá. Vamos destacar a questão 459 do item 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Foi perguntado, né? Pergunta de Allan Kardec, questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dos espíritos. Por que dos espíritos? Porque ele fez essas perguntas para diversos médiuns de diversos países, né? Mandava. Então veio a resposta coerente, que todos, no mesmo contexto, responderam, foi essa a resposta. Nesse sentido, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha aí, né? Então a gente tem que, né, estar bem atento a tudo isso. Por esta questão, percebemos que a influência dos espíritos sobre a humanidade é constante, mas não necessariamente gerando quadros obsessivos, de forma nenhuma. Nem todo mundo, né, está na parte de obsessão, né? Vamos generalizar, não é verdade? Muito mais estão com pensamentos elevados e recebendo instruções, recebendo ajuda, recebendo vibrações dos mentores ou anjos guardiões, tá certo? Então vamos lá. Motivos da obsessão. Por quê, né? Continuando em O Livro dos Médiuns, retornando à sua questão 245, Allan Kardec nos diz sobre os motivos da obsessão. Vamos transcrever o que ele mesmo explica. Kardec explicando, tá, gente? Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes, é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou numa existência anterior, tá? Frequentemente, é apenas o desejo de fazer o mal, pois como sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los, tá? A impaciência das vítimas também influi. Eu sou muito impaciente, né? Porque ele vê atingido seu objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao se irritar,
Mostrando-se zangada ou zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. Então, baixa o nosso padrão vibratório nesses momentos, tá certo? Esses espíritos agem, às vezes, pelo ódio que lhes desperta, a inveja do bem, e é por isso que lançam a sua maldade sobre criaturas honestas, tá certo? Tá? Então, né? Mas eu ainda sou honesta, mas ainda eu ajo de formas diferentes, né? Eu ajo ainda, minha conduta ainda, eu sou imperfeita ainda, né? Alguns tipos de obsessores, vamos lá. Na questão 246 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ainda sobre o tipo de obsessor, nos ensina, Kardec ensinando, tá? Há espíritos obsessores sem maldade, que são até mesmo bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Tem suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia, a social, a moral, a religião e a filosofia. Então, muitos desses espíritos, eles também condicionam ao médium psicografar os livros, fazer do jeito deles, né? Tem esse cuidado. Querem impor a sua opinião e, para isso, procuram médiuns suficientemente crédulos para aceitá-lo de olhos fechados, fascinando-os para impedir qualquer discernimento do verdadeiro e do falso. São os mais perigosos, porque não vacila em sofismar e podem impor as mais ridículas utopias, né? Sonhos, né? Conhecendo o prestígio de nomes famosos, não tem escrúpulo em enfeitar-se com eles, e nem mesmo recuam até o sacrilégio de se dizerem Jesus, Virgem Maria ou um santo venerável. Né? Então temos que tomar muito cuidado, né? Então vamos lá. Como combater a obsessão? Né? Vamos lá. Como que a gente vai combater ela, né? Peraí, deixa eu ver aqui de novo. Tem os motivos da obsessão e como combater elas. Vamos lá. No livro, na página 28, tá? Na questão 249 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos indica como combater a obsessão. Vamos analisar e refletir com atenção. Os meios de combater a obsessão variam, segundo as características de que ela se reveste. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com o espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Esta não será para ele mais do que um fato desagradável, mas precisamente por lhe ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo, né? Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso: provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde o seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos a quem não se escuta. E continua: o médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos que lhe são simpáticos, suplicando-lhes assistência. No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com severidade, mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Então, nesse momento, né, que eu estou ainda naquele processo, eu peço auxílio aos meus mentores, né, em pensamento, e peço para que esse irmão se afaste, né, que ele procure o caminho da luz, o caminho da paz, né, que ele não vai passar por isso, tá certo? Condição moral para se combater a obsessão. Na questão 251 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos traz uma advertência muito importante sobre o que é necessário para se vencer uma obsessão
de uma pessoa elevada moralmente. Vamos acompanhar? Mas, como essa ascendência só pode ser moral, só pode ser exercida por uma pessoa moralmente superior ao espírito, e o seu poder será tanto maior quanto for a sua superioridade moral. Porque então se impõe ao. Então vamos lá. Porque então se impõe ao espírito que se vê obrigado a inclinar-se ante ela. Era por isso que Jesus possuía tamanho poder de expulsar os que então se chamavam demônios, ou seja, os maus espíritos obsessores. Então é nossa moral, né? É o que a gente procede lá fora, o que a gente faz lá fora do centro, não somente dentro do centro, ou de algum lugar, ou dentro de uma religião, é a nossa moral, tá certo? É como a gente conduz a nossa ética, a nossa moral, que a gente vai ter para conseguir, assim, combater a obsessão, tá? Conclusão sobre a obsessão. Para encerrar este estudo sobre obsessão, assinalamos alguns exemplos que Allan Kardec registra nas questões 252 e 253 e chamamos a atenção para 7 perguntas listadas na questão 254, que são bastante esclarecedoras, tá? Destacamos o caso registrado por Allan Kardec na questão 253, pois é bastante ilustrativo de como nem tudo é obsessão. Questão 253. Mas é necessário evitar de atribuição à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência. Certo dia, um lavrador nos escreveu que há 12 anos todas as desgraças caíam sobre os seus animais. Ora morriam as vacas, ou deixavam de dar leite, ou morriam os cavalos, os carneiros ou os porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, ou mesmo se dando as missas que mandou rezar e com os exorcismos que mandou fazer. Acreditou, então, segundo as superstições do campo, que havia feito algum mal para os seus animais. Julgando-nos, sem dúvida, com maior poder de conjurar que o padre da sua aldeia, pediu-nos um conselho. Eis a resposta que obtivemos, né? A mortandade ou as doenças dos animais desse homem provém dos currais infectados, que ele manda limpar, que ele não manda limpar porque isso custa, né? Então, para a gente ver aqui, né, as nossas ações. Um momentinho, gente. Então, né, gente, a gente está encerrando, né, essa aula. Então, para a gente saber mais, né, leia o livro dos Espíritos de Allan Kardec, livro 2º, né, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Vamos ler sobre o livro dos Médios, né, no capítulo 23, das obsessões. Tem vários livros, né, e temos também vídeos, né, vídeos do médium palestrante espírita Divaldo Franco Pereira, sobre o tema obsessão e seu tratamento, né? Tá no YouTube, né? E todas as referências que foram aqui, né? E o meio de combatê-la. Tem vários outros livros aqui que foi tirado do Emílio Diálogo com a Sombra, Teoria e Prática da Doutrinação, né? Foi tirado também pelos Mensageiros, Libertação. Então tem vários livros, Ação e Reação de Francisco Xavier, também pelo Espírito de André Luiz. Então foi tirado muito esse tema, não é verdade? E quero dizer para vocês que próxima aula será a 7ª aula, tá? E que é isso, que depende realmente da nossa conduta, né? Do nosso pensamento, das nossas ações, para não termos a obsessão, tá bom? Para não termos a obsessão. Um momentinho. Então a gente vai encerrando, né, essa aula, a 6ª aula, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso amado Mestre Jesus, nossa Maria Santíssima, a todas as equipes que estiveram conosco esta noite, ou esta tarde, ou esse dia, a hora que vocês forem ver esta lição.
agradeço de todo o meu coração, tá? E a gente ficar atento, né? A tudo, né? Vamos elevar sempre o nosso pensamento, vamos ficar com o pensamento de vibrações positivas, né? Vamos encher nossa célula, nosso corpo em equilíbrio de luz e de paz. Nós vamos ter nossas quedas, vamos, mas em seguida a gente já tem que fazer uma oração, a gente tem que se afirmar a nossa fé raciocinada. Por que está me acontecendo isso? Por que estou passando por isso? Né? Então, só a nossa fé raciocinada que ela é muito importante para todos nós, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e muitos têm o meu WhatsApp, entra lá para fazer as questões, para discutirmos, né? Do que entenderam, tá bem? Conto com todos vocês, tá? E tenham uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.